a CNN continua a série de entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. Nós estamos ao vivo também no site da CNN Brasil e no nosso canal do YouTube. Essa segunda rodada é com os candidatos do Distrito Federal e vai ser aqui no CNN Novo Dia, sempre a partir das 9 horas da manhã. Vocês puderam acompanhar, não é? Na semana passada, a Carol Nogueira conduziu as entrevistas ao lado do nosso analista Yuri Pita com os candidatos ao governo gaúcho. Nas próximas semanas, nós vamos entrevistar os candidatos ao governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Amazonas e Bahia. Até 4 candidatos por estado foram convidados para essas entrevistas. As regras foram previamente acertadas com as respectivas assessorias. Os nomes foram definidos com base no resultado do agregador Locomotiva CNN, que está bem aqui no nosso telão. Esse agregador cruza os números de diferentes pesquisas e estabelece uma média móvel entre os diversos institutos de opinião. No Distrito Federal, nós temos até agora o seguinte cenário. O atual governador, Ibanez Rocha, lidera com 30% das intenções de voto, na média que nós fazemos com o Instituto Locomotiva. Leila Barros, ou Leila do vôlei do PDT, a senadora, aparece em segundo lugar, na média móvel com 7%. Leandro Graz, do PV, tem 5%. Isalci Lucas, do PSDB, tem 4%. Vocês podem ver o desempenho dos candidatos na média aqui, correspondente às cores e a variação desde março até a última média que nós fizemos. Os brancos nulos e não sabem quem vão votar somam até este momento 21% e esses são os nossos convidados da semana, esses que apareceram ali no agregador de pesquisas da CNN, que tem como primeiro colocado o atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que será o primeiro entrevistado dessa série de entrevistas que nós vamos fazer aqui no Novo Dia com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Ibanez Rocha Barros Júnior tem 51 anos e nasceu em Brasília, no Distrito Federal. É advogado formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Dedicou grande parte de sua vida profissional à advocacia e presidiu entre 2013 e 2015 a seccional do Distrito Federal da OAB. Ao iniciar carreira política, se filiou ao MDB em 2017 e foi eleito governador do Distrito Federal em 2018. Em 2022, busca a reeleição ao cargo. 9 horas e 3 minutos, nós já estamos com o governador do Distrito Federal, candidato à reeleição, na nossa redação em Brasília. Governador, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Fernando, bom dia, Basília, bom dia a todos que fazem dessa CNN uma grande empresa de televisão. Muito obrigado. Rafael, Fernando vai chegar mais tarde. A Basília Rodrigues vai estar com a gente também, viu, governador? Ela está aí pertinho do senhor em Brasília e nós teremos também, para me ajudar nessa entrevista, o Gustavo Uribe, nosso outro analista de política, que também vai participar da entrevista, que vai ter duração de 20 minutos. As perguntas serão feitas, como eu disse, por mim e pela nossa dupla de analistas de política, Basília e Gustavo Uribe. Bom dia para os dois que já estão por aqui com a gente há algum tempo no Novo Dia. A entrevista, não é, governador, como foi combinado com a assessoria, tem 20 minutos que começam a contar a partir de agora. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o Distrito Federal é um resumo, uma síntese do país, não é? Acontece no Distrito Federal algo que acontece em boa parte das nossas cidades, uma desigualdade social terrível e abissal, em que a renda média pode chegar a 1.400%, a diferença entre um morador do Lago Sul e um morador da Estrutural, por exemplo. Como atender a demandas tão diferentes dentro de um terreno tão pequeno e dar atenção especialmente a essa gente que tem tão pouco, hein, governador?
Nós aqui no Distrito Federal temos essa disparidade. Nós temos um estado muito pequeno, onde nós temos aqui do Lago Sul ao Sol Nascente, nós temos os problemas mais difíceis que se possa imaginar. Nós temos uma população muito rica no plano piloto e uma população muito carente dessas regiões de estrutural, Sol Nascente, Pôr do Sol e algumas áreas adjacentes do Distrito Federal. Nós temos combatido a pobreza aqui no Distrito Federal com mecanismos bastante efetivos. Criamos políticas sociais muito importantes aqui na cidade, que tem beneficiado inúmeras famílias, como é o caso do cartão Prato Cheio, o cartão creche, que nós conseguimos criar 15 mil vagas de creche aqui no Distrito Federal, reduzindo muito o número de crianças que aguardavam as vagas nessas creches. Criamos o DF Social, que é um programa de transferência de renda direta, que atende mais de 60 mil pessoas no Distrito Federal. Criamos também no período de maior dificuldade, que foi com o aumento do gás, o cartão Vale Gás, e temos várias políticas sociais desenvolvidas na cidade. E temos levado também desenvolvimento a todas as cidades através dos nossos programas de infraestrutura, que tem gerado muito emprego. É tanto que aqui no Distrito Federal o desemprego vem caindo a cada pesquisa divulgada, seja pelo IBGE, seja pela Codeplan. Então hoje nós temos o menor índice de desemprego dos últimos 6 anos no Distrito Federal. Isso traz um desenvolvimento social, principalmente para essas famílias mais carentes que têm oportunidades. E criamos outros projetos também de qualificação profissional que são muito importantes na cidade, porque nós temos um emprego aqui, temos muitas empresas que buscam contratar e que não tinham essa mão de obra qualificada. Nós temos o Qualifica DF, que é um programa que dá 50 áreas de qualificação profissional para as pessoas, e criamos também um programa muito interessante chamado Renova DF, totalmente voltado à construção civil, que tem um impacto muito grande na economia do Distrito Federal, onde a gente consegue avançar com várias políticas, colocando essas pessoas na rua em parceria com o SESI do Distrito Federal, qualificando esses profissionais para a indústria da construção civil. Então são diversos programas que a gente tem voltado para esse público, como é o caso também do cartão que foi criado, o material escolar, que é distribuído para mais de 100 mil famílias no Distrito Federal, gerando emprego nas duas pontas, porque você tanto entrega o cartão para que possa ser comprado material escolar, quanto você gera emprego nas papelarias do Distrito Federal. São diversos programas que estão em andamento e, graças a Deus, a gente tem diminuído, a cada pesquisa, nós temos diminuído o número de desempregados na nossa cidade. Governador, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Seus adversários dizem que o senhor não cuida dos pobres em Brasília. E há meses a gente vê várias pessoas dormindo nas filas, nos CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social, porque elas estão lá para garantir a renovação nos cadastros em muitos desses programas que o senhor citou há pouco. Em meio a essa crise, teve também a saída da primeira-dama, sua esposa, do comando da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, a sua esposa já não comanda mais esta área, que é um calcanhar de Aquiles, é uma crise no governo aqui do Distrito Federal. O senhor já prestou solidariedade a estas pessoas? Já foi em algum desses CRAS para ver a fila, para falar para essas pessoas o que vai acontecer, como a situação delas irá melhorar? Basília, a situação melhorou e melhorou muito. Quando nós assumimos o governo passado investiu na área social, onde reunia diversas secretarias, investiu em torno de R$1 bilhão. Nós, só no nosso governo, já investimos R$2 bilhões na área social no Distrito Federal. Nós sabemos, por exemplo, que aqui no Distrito Federal é distribuídas 6 mil cestas básicas por mês. Isso no governo que nos antecedeu. Hoje, nós só no cartão Prato Cheio são 60 mil famílias que são beneficiadas e nós estamos estudando agora aumentar para 80 mil famílias beneficiadas. São R$250 por mês, que é dado para cada uma das pessoas, distribuído no cartão, fazendo compras em qualquer mercado da cidade, podendo comprar o pão e o leite, podendo comprar no mercado, R$250 que correspondem a 3 cestas básicas por família. Então, quem fala de assistência social no Distrito Federal não está vendo tudo que está sendo feito. Nós temos ainda que resolver o problema das filas, mas só na Secretaria de Desenvolvimento Social foram contratados mais de 1.000 servidores para colocar para atender essas pessoas. Aumentamos a carga horária, que era de 30 horas para 40 horas, aumentamos a quantidade de CRAs e nesse mês de agosto estamos aumentando mais 14 pontos de atendimento para essas famílias. O que acontece é o seguinte: a situação piorou muito por conta da pandemia, as pessoas buscaram assistência e estão encontrando assistência, só que ainda temos os problemas das filas para resolver, mas nós vamos resolver, eu tenho certeza disso.
Candidato, o nosso analista Gustavo Uribe também está por aqui, quer fazer uma pergunta ao senhor. Oi, Gustavo, bom dia. Bom dia, governador. Bom dia, Colombo. Bom dia pela participação. Já que o senhor falou da pandemia, vou no bojo da pandemia do coronavírus aqui no Distrito Federal. Os críticos do senhor dizem que deixou muito a desejar a maneira como o Distrito Federal lidou com a pandemia do coronavírus. Houve um relaxamento das restrições quando não havia uma queda substancial do número de casos e mortes ou uma queda segura. Você tem um ritmo lento de vacinação e o senhor chegou a viajar de férias a Alagoas durante a pandemia do coronavírus. Hoje nós temos um arrefecimento do quadro. Olhando com o olhar de hoje, que autocrítica o senhor faz da gestão do GDF em relação à pandemia? Olha, Gustavo, nós temos aí uma das melhores gestões da pandemia do país. Nós não tínhamos manual para a pandemia, nós criamos aqui no Distrito Federal uma sala de situação com todos os números que eram vistos imediatamente. Tomamos as principais decisões. Quem primeiro fechou alguma coisa nesse país fui eu. Quem deu todo o comando para que as pessoas ficassem em casa. Criamos hospitais de campanha, aumentamos a capacidade de atendimento, viramos a chave no atendimento da saúde para a Covid. Avançamos na vacinação a partir do momento que tínhamos vacina. Nós hoje temos 92% da população vacinada no Distrito Federal. Eu não tenho nada a me arrepender da pandemia. Tomei as decisões mais acertadas, trabalhei quase que todos os dias, tirando esse que eu passei um final de semana em Alagoas, mas eu também precisava ter um descanso porque a pressão era muito grande naquele momento. Enquanto todos os parlamentares ficaram trabalhando de casa, porque o Congresso Nacional estava fechado, a Câmara Legislativa estava fechada, eu estava todos os dias no meu gabinete para atender a população. E nós fizemos, sim, a melhor gestão da pandemia da história desse país. Nenhum governador fez igual nós fizemos. Nós tivemos coragem de fechar, tivemos coragem de abrir na hora correta e a população reconhece isso. Todas as pesquisas de opinião pública que trataram da pandemia ou que venham tratar o fenômeno da pandemia aqui no Distrito Federal apontam exatamente no sentido de que fizemos a melhor gestão possível para a cidade. Agora, investimos muito na área da saúde. Só com a pandemia foram mais de 3 bilhões de reais investidos na saúde do Distrito Federal e estamos aí hoje pagando o preço por conta da pandemia em virtude das cirurgias eletivas que ficaram de lado para que pudéssemos atender os pacientes da Covid. Eu estou tranquilo, com a consciência tranquila e tenho certeza que foi feito o melhor pela cidade, o melhor pela minha população. Governador, queria pegar esse gancho do Uribe aí sobre pandemia e perguntar ao senhor o que o senhor pretende fazer num eventual novo mandato para auxiliar as crianças e jovens que ficaram tanto tempo longe da escola e não conseguiram acompanhar por ensino pela internet as aulas. Houve perdas enormes em todos os aspectos, ainda a serem mensuradas. Como é que o senhor vai fazer para tentar tirar esse atraso, caso seja reeleito? E ainda na área da educação, já há uma avaliação do funcionamento das escolas militares, aquelas que são administradas aí em parceria com a Polícia Militar, Educação e Segurança Pública? Elas vão aumentar? Haverá mais escolas militares num eventual novo mandato, governador? Sem dúvida nenhuma. As escolas militares é um projeto de bastante êxito. As famílias são muito agradecidas. Onde nós temos implantadas as escolas militares, o índice de violência diminuiu bastante nessas escolas. E nós temos hoje um padrão de escolas que será aumentado. Nós pretendemos chegar a 40 escolas cívico-militares. Esse era o nosso projeto inicial, que só não avançou em virtude exatamente da pandemia. No que diz o respeito ao restante da rede pública de ensino, nós estamos já com um programa em andamento. A secretária de Educação, juntamente com os professores, com os educadores do Distrito Federal, tem dado aulas de reforço, tem reformulado todo o material que vem sendo dado a essas crianças, exatamente na tentativa de minimizar tudo isso que aconteceu ao longo da nossa pandemia, onde não havia. Nós temos aí, mais uma vez, uma disparidade. A rede privada estava muito mais bem preparada do ponto de vista tecnológico do que do sistema público. No sistema público, nós temos mais de 680 escolas no Distrito Federal, com aproximadamente 460 mil estudantes que estão aí, e é muito mais difícil você fazer isso, principalmente porque nós temos aqui no Distrito Federal uma grande disparidade, onde existe escolas onde tem um nível de pessoas com a economia bem melhor do que em outras, como é o caso de Estrutural, Pôr do Sol e Sol Nascente. Então nós temos agora que fazer um grande esforço, e está sendo feito pela secretária Elvia, juntamente com a equipe de professores, que graças a Deus são os mais preparados que nós temos no Brasil. Governador, a Basília Rodrigues está de volta para fazer mais uma pergunta ao senhor. Basília.
Governador, na política costuma-se dizer nunca diga nunca, mas eu gostaria que o senhor explicasse a sua recente aproximação com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O senhor, em 2018, na última campanha, o senhor chegou a dizer que em Brasília havia muitos demônios e citou nominalmente Arruda como um dos demônios para a administração pública de Brasília. Então, por que agora ele está no seu palanque? Olha, na eleição passada nós tínhamos o ex-presidente Lula que estava preso, hoje está aí pontuando muito bem nas pesquisas. O que acontece? Naquela época o governador José Roberto Arruda era um condenado pela justiça e a gente mantinha o distanciamento mais do que correto. Nesse momento o José Roberto Arruda teve todos os seus processos anulados, é uma força política no Distrito Federal, ele juntamente com a pré-candidata ao Senado Flávia Arruda e que integrou o governo. A Flávia fez algumas indicações no nosso governo, nos ajudou a governar e nós temos hoje uma parceria eleitoral que é para o bem da cidade. Assim como eu quero o bem, o Arruda também quer e a Flávia de forma mais especial como pré-candidata ao Senado. Então nós vamos caminhar juntos sim nessa eleição e eu tenho certeza que a população do Distrito Federal não tem nenhuma dúvida de que essa aliança é uma aliança pela cidade, pelo desenvolvimento da cidade. O ex-governador José Roberto Arruda deixou muitas obras paralisadas que foram concluídas no meu governo, deixou vários projetos importantes para a cidade, como é o caso do túnel de Taguatinga, que está avançando e avançando bem, graças a Deus. Então ele tem uma cabeça da cidade, uma cabeça de engenheiro, que é como ele pensa, e ele pensa muito na infraestrutura e no melhoramento da cidade. Então eu estou tranquilo, estou em paz com as alianças que fiz para essa eleição e tenho certeza que sairemos vitoriosos. Governador, o senhor é o candidato do presidente Jair Bolsonaro aí no Distrito Federal. E ele tomou uma decisão, claro, um projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que desagradou muitos colegas do senhor governadores de limitar a cobrança de ICMS em serviços essenciais, combustíveis, energia elétrica, comunicações. Queria saber do senhor, o Distrito Federal perde arrecadação com essa alteração e o senhor apoia a decisão do presidente Jair Bolsonaro? Acho que ela tem mais benefícios do que malefícios? Olha, eu acho que a decisão trouxe muitos malefícios para os estados e para os municípios. É uma quebra do Pacto Federativo, tanto que acionamos, juntamente com outros estados, o Supremo Tribunal Federal. Só aqui no Distrito Federal a quebra de arrecadação é da ordem de R$1,5 bilhão de reais. E isso vai impactar diretamente nos serviços prestados à população. Então foi uma maneira artificial de se reduzir os preços dos combustíveis, que vai gerar ainda muito prejuízo para vários estados, inclusive vai gerar um grande problema econômico para o próximo ano, porque diversos estados não irão conseguir fechar suas contas. E isso vai impactar diretamente na economia nacional como um todo. Então a medida foi uma medida artificial, eu critico essa medida, inclusive acionamos o Supremo Tribunal Federal contra ela. E o senhor, na condição de aliado dele, candidato dele aí no Distrito Federal, chegou a falar com o presidente sobre isso? Não chegamos a tratar desse assunto. Eu defendo, antes de tudo, eu sou um advogado, tenho formação jurídica e defendo o Pacto Federativo como a única forma de se manter a estabilidade e a harmonia entre estados, municípios e União Federal. Não cheguei a discutir isso com o presidente Bolsonaro, a decisão já estava tomada pelo Congresso e fui para as vias naturais, que quem não se conforma com a legislação, quem não se conforma com o que está acontecendo e enxerga irregularidade, busca o judiciário, e foi o que nós fizemos aqui no Distrito Federal. Isso não impede que eu concorde com a maioria das políticas do presidente Bolsonaro. A política do auxílio, por exemplo, nesse momento de dificuldade, é uma política muito importante. A área econômica tem funcionado com grandes reformas que aconteceram e eu tenho que agradecer muito ao presidente Bolsonaro pelo que fez pelo Distrito Federal. Diversas das obras que estão em andamento são com recursos federais. Nós temos um grande programa habitacional que está em andamento no Distrito Federal, também feito em parceria com a Caixa Econômica Federal, e nunca nos faltou recursos aqui na nossa cidade para que a gente atendesse aquela população mais carente. Então eu estou do lado dele muito mais pelo que ele fez em outras matérias, em outras coisas para a cidade, e eu digo sempre que Brasília é hospedeira de todos os poderes da República. E um bom tratamento e um bom convívio com o presidente da República, isso é muito bom para a nossa cidade. Faltam 5 minutos e meio arredondando para terminar a nossa entrevista. Agora a pergunta do analista Gustavo Uribe. Governador, o senhor em 2020 atribuiu a nota 8 para a gestão do senhor numa escala de 0 a 10. Gostaria de saber se o senhor mantém a nota 8 ou ela aumentou, diminuiu um pouquinho. E eu queria convidar o senhor a fazer um exercício de autocrítica, já que o senhor considera que não errou na pandemia do coronavírus. Qual foi o maior fracasso da gestão do senhor e qual foi o maior êxito? Olha, eu acredito que na parte da infraestrutura,
nós avançamos muito no Distrito Federal, nós temos grandes obras de infraestrutura na nossa cidade que não eram vistas há muito tempo e que vai beneficiar milhares de moradores do Distrito Federal. Avançamos muito na área social, que foi até uma necessidade em virtude da pandemia, avançamos muito nessa área e fracassamos, de certo modo, na área da saúde, muito oprimidos por conta da pandemia, que fez com que nós tivéssemos que passar 2 anos e meio com as cirurgias eletivas reduzidas e muito, mas nós estamos agora avançando também nessa área, fazendo um contrato de parceria com a iniciativa privada, de modo a zerar essas filas de cirurgias no Distrito Federal. Acredito que para o próximo mandato, caso nos dê a oportunidade de ser eleitos aqui novamente no Distrito Federal, nós vamos ter que avançar muito nessa questão da saúde, construindo mais hospitais, contratando mais profissionais na área da saúde, em que pese Brasília ser uma das mais bem classificadas na contratação de médicos. Nós temos 5,5 médicos para cada 1.000 habitantes, é o caso que São Paulo tem 3,3. Então, nós temos muito que avançar na área da saúde. Eu continuo mantendo a nota 8, sim. Eu acho que tem muita coisa para avançar e eu só sou candidato exatamente por isso, porque eu acredito que nós conseguiremos avançar no Distrito Federal e temos capacidade para isso. Então eu tenho certeza que nós vamos conseguir resolver o problema da saúde na nossa cidade, vamos continuar avançando nos programas sociais e vamos continuar investindo na nossa cidade. A cidade não pode parar novamente como parou nos últimos 2 mandatos que nos antecederam. A cidade parou como um todo, quase nada funcionava, não existiam obras de infraestrutura, a população já não acreditava que a cidade poderia voltar a crescer e hoje nós estamos aí vendo a cidade crescendo novamente, com o desemprego em queda e a gente cada vez mais avançando nas pautas do Distrito Federal. Mas eu mantenho a nota 8 até porque eu quero o 2º mandato. Governador, o senhor é favorável à facilitação do acesso à arma para cidadão civil, essa política de facilitação de acesso à arma? E o que o senhor pensa sobre uma proposta que o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender agora nesse período de pré-campanha de redução da maioridade penal? Olha, a questão da redução da maioridade penal é uma situação que merece ser debatida no Brasil. Nós temos muitos jovens aí de 16 e 17 anos praticando crimes que são de grande repercussão nacional e que terminam não tendo a punição devida, mesmo que eles tenham a consciência do crime que estão praticando. Então eu acho que a redução para 16 anos ela merece um debate amplo na sociedade brasileira. Quanto à questão das armas, desde a época que fui da ordem, eu sou contrário à questão do armamento, eu tenho armas em casa, mas eu não defendo essa política armamentista como um todo. Eu acho que isso não é a forma de se distribuir segurança pública. Nós temos que investir mais na segurança pública, assim como vemos fazendo aqui no Distrito Federal, e eu tenho consciência de que não é armando a população que a gente vai resolver o problema. Porque tem uma coisa que acontece, o bandido quando sai armado, ele sai disposto a tudo. O cidadão de bem, ele vai pensar 2, 3 vezes na hora de utilizar a arma. Isso é muito perigoso para a própria população. Governador, a Basília está de volta para fazer uma nova pergunta ao senhor. Me chamou a atenção, governador, o senhor falou das suas boas relações com o presidente da República, que é sempre bom ter essa boa relação, e ao se referir a alianças como a do ex-governador Arruda, o senhor também chamou a atenção para o contexto de momento e que ele pensa coisas positivas, teve bons feitos em seu governo para a população do Distrito Federal. Vale qualquer aliança para vencer as eleições? Não vale qualquer aliança, Basília. Eu acho que a aliança ela tem que ser programática. A gente tem que ter pessoas que pensam razoavelmente como a gente pensa em desenvolver a cidade e não temos encontrado empecilho com o presidente da República. Ele tem sido bastante positivo nas políticas públicas para o Distrito Federal, na questão dos investimentos principalmente. A gente não precisa pensar igual o outro. Não porque eu apoio o Bolsonaro, porque ele me apoia, nós temos que pensar exatamente iguais. Ele tem algumas coisas que eu concordo com ele, outras que não concordo. Agora, eu deixo de concordar muito mais com a política, que era a política feita pelo PT no Distrito Federal, pela política que era feita pelo PT no âmbito nacional. Com essa, sim, eu discordo e discordo bastante. Eu acho que na política a gente faz política por concordar com uma pessoa ou por discordar das outras também. E eu discordo muito do que foi feito. Aqui no Distrito Federal não havia integração entre a política estadual e a política federal. Simplesmente havia um destoamento total e a cidade não crescia. Hoje nós vemos crescimento em todos os locais que nós andamos no Distrito Federal. E no meu governo, caso venha a ser reeleito, nós vamos continuar vendo desenvolvimento do Distrito Federal. Nós vamos voltar a ver essa cidade crescendo cada vez mais,
e vamos ver as pessoas cada vez mais acolhidas pelo nosso governo. Podem ter certeza disso, confiem, tenho força para isso e vou realizar. Queria agradecer aqui ao candidato Ibanez Rocha, a reeleição ao governo do Distrito Federal. Candidato, muito obrigado pela entrevista, que foi a primeira das entrevistas que nós faremos com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Amanhã nós vamos entrevistar a candidata Leila Barros, do PDT.